Fala rapaziada, aqui quem fala é o Daniel, dono do Cartola Dicas FC. Estamos aqui pro terceiro vídeo de dicas. E rapaziada, mais uma vez o time acabou zicando. Vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Fizemos 29,13 pontos e valorizamos quase 4 cartoletas nessa segunda rodada. Foi uma rodada bem complicada pra gente, mas vamos que vamos, a terceira rodada tá aí. Mais uma vez uma rodada que eu vou com um foco de valorização pro time. Então não se assustem se tiverem alguns jogadores um pouco diferentes do comum. Vou colocar jogadores mais baratos do que o normal, porque o time tá bem, como eu posso dizer, tá um pouco complicado de montar o time, né? Tô com quase 94 cartoletas e ainda mais na terceira rodada que os jogadores já estão pegando um precinho um pouco mais alto, fica um pouco complicado de escalar. Mas vamos que vamos, rapaziada. Vou dar aquela analisada nos jogos e vou falar pra vocês quais times eu devo apostar nessa rodada. Vamos lá. Devo apostar no Palmeiras, devo apostar no Santos, no Flamengo, Bragantino, um jogador do Internacional, um jogador do Fortaleza e o técnico da Chapecoense. Esses são os times que eu vou apostar nessa rodada, o resto aqui eu não vou apostar. Óbvio que tem opções boas nesses outros times que eu não falei, mas os times que eu vou apostar no time são só esses que eu acabei de comentar. Vou usar mais uma vez o site aqui do Guru, do meu parceiro Luiz, para dar aquela analisada nos jogadores para vocês saberem que eu vou apostar. Enfim, vamos lá. Começando aqui pelo goleiro, como eu falei para vocês que eu iria colocar um jogador do Fortaleza. Vou colocar nessa rodada o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, jogando em casa contra o Sport. Bom jogo aí pro Felipe Alves garantir uma boa pontuação e quem sabe valorizar pra gente. Precisa de 1,60 para valorizar, 1,80 na verdade, pontuação bem básica pro Felipe Alves. Acredito que ele consiga sim valorizar nessa rodada. Outra boa opção, John, goleiro do Santos, jogando em casa contra o Juventude. Bem barato também, menos de 5 cartoletas, então pode ser uma ótima opção. Além do John, para finalizar aqui, temos o Walter jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Também é uma ótima aposta. Rapaziada, os goleiros que eu indico são esses, mais ou menos. Temos aqui alguns goleiros mais caros, como por exemplo o Diego Alves do Flamengo, que é uma boa opção, só que é muito caro e não vale tanto a aposta pela quantidade de cartoletas que você vai pagar num goleiro, né? Mas vamos que vamos para lateral, rapaziada. Lateral tá bem interessante nessa rodada, temos ótimas opções. Inclusive, o jogador mais escalado da rodada até o momento é um lateral do Flamengo, Felipe Luiz. É uma ótima opção, joga em casa contra o América Mineiro. Tem chance de garantir o SG e precisa de pouco para valorizar. Vou falar para vocês aqui, Felipe Luiz precisa de 2,50, pontuação bem tranquila. Então acho que dá para colocar o Felipe Luiz sim no time de vocês. Mas nessa rodada eu vou com o Felipe Jonathan do Santos para lateral do time mito. Precisa de 1,80 o Felipe Jonathan. Foi um dos laterais mais seguros no Cartola do ano passado. Então vale sim a pena apostar no Felipe Jonathan nessa terceira rodada. Joga em casa contra o Juventude. Bom jogador. Além dele, Guilherme Arana aí, voltando da seleção olímpica. Quem sabe aí não seja uma ótima opção para essa terceira rodada. E aí, como eu falei para vocês que eu não iria com o Felipe Luiz, eu vou com o Mateuzinho do Flamengo até o momento. Por conta da falta de cartoletas, vocês vão entender até o final do vídeo o motivo de eu estar indo com o Mateuzinho e não com o Felipe Luiz. Mas enfim, tô apostando no SG do Flamengo, por isso tô indo com o Mateuzinho no lugar do Felipe Luiz. Rapaziada, pra zagueiro, quem eu indico para essa rodada? Pra zaga. Temos ótimas opções bem seguras para SG na minha opinião, como é o caso aqui do Ilharão jogando em casa contra o América Mineiro. Só que ele tá um pouco caro aí, já não vale tanto a pena pro time mito que tá com pouca cartoleta. Temos aqui também o Kahneman jogando em casa contra o Atlético Paranaense, pode ser uma boa. Temos o Jeromel voltando ao Cartola aí, só que o Jeromel precisa de 9 pontos para valorizar. Para não desvalorizar, no caso é 8 pontos alguma coisa, não lembro. Mas é uma pontuação alta. Um zagueiro aqui que precisa de pouco. E eu vou botar nessa rodada mais uma vez Léo Ortiz do Bragantino jogando em casa contra o Fluminense. É um jogo complicado, Léo Ortiz é um jogador bem seguro no Cartola desde o ano passado, então pode ser uma boa aposta. Vou colocar ele no time mito mais uma vez. Precisa de 1,60 para valorizar, pontuação bem tranquila. Vamos torcer aí para o Léo Ortiz conseguir essa boa pontuação para gente. E além do Léo Ortiz, por falta de cartoletas, obviamente, eu tô aqui na dúvida em quem colocar para finalizar a zaga, mas eu tava pensando em colocar o Luan, zagueiro do Palmeiras. É uma aposta obviamente bem ousada. É um clássico, joga dentro de casa contra o Corinthians, é um clássico.
mas pela falta de cartoletas eu teria que ir com o Luan. Ou eu vou com ele, ou eu faço uma dobradinha com o Luan Pérez ou com o Luiz Felipe dos Santos. Só que eu prefiro, sinceramente, ir com o Luan do Palmeiras na zaga nessa rodada até o momento. São opções que eu tô tendo que optar por colocar no time por falta de cartoletas. Então não me julguem por colocarem jogadores um pouco mais ousados. Falta de cartoleta nos leva a fazer essas escolhas um pouco mais ousadas. Mas fazer o quê? Rapaziada, agora vamos lá pro meio-campo. Meio-campo bem interessante nessa rodada. Temos ótimas opções. Vou começar aqui indicando um meio-campo que joga fora de casa. Falei que ia escalar um jogador desse time, que é o Patrick, que joga pelo Internacional aí, fora de casa, contra o Bahia. É uma boa aposta. Patrick, que já foi um dos maiores mitos do Cartola há um tempo atrás. Então vale a pena apostar no Patrick nessa terceira rodada. Vou apostar nele porque além de ser um jogador barato, né? No meio campo, uma das melhores opções baratas para essa rodada, ele joga... tem a opção de valorização. Ou ele ou o Diego do Flamengo são ótimas opções aqui para o meio campo. Ainda vou decidir com qual deles eu vou. Deixa eu ver até quanto o Diego precisa para valorizar. Tem aqui no site do Guru. O Diego precisa de 4.30. É uma pontuação um pouco mais alta. Patrick precisa de menos. Patrick precisa de 2 pontos. Então aí já é um pouco mais complicado de ir com o Diego. Mas vamos ver ainda. Até quinta-feira eu decido o time mito e posto para vocês lá na página. Então fiquem tranquilos que eu aviso vocês com quem eu vou finalizar o meio campo do time mito. Rapaziada, além do Patrick, eu vou indicar aqui mais uma vez Rafael Veiga jogando em casa contra o Corinthians. É um clássico. Só que o Rafael Veiga, além de ter chance de valorizar, joga... é um dos principais jogadores do Palmeiras. Bate pênalti do time. E é uma boa aposta. Vou apostar nele por isso. É um dos jogadores do Palmeiras que eu mais indicaria para essa rodada, caso vocês queiram apostar em alguém do Palmeiras, seria o Rafael Veiga. Bate pênalti, precisa de 2 pontos alguma coisa, deixa eu ver aqui. Rafael Veiga precisa de 2.70 para valorizar, uma pontuação bem básica, então acho que dá para apostar nele sem dúvida nenhuma nessa rodada. Foi mal na última rodada, fez 0.30, né? Mas vou confiar aí no Rafael Veiga nessa terceira rodada. E além do Veiga, uma opção um pouco mais ousada aí, temos aqui o Nath Fernandes jogando em casa contra o São Paulo. E também temos o Claudinho jogando em casa contra o Fluminense. Claudinho voltando da seleção olímpica agora. Jogou muita bola hoje de tarde pela seleção. Então, por enquanto, eu vou colocar o Claudinho no time mito. Ainda não decidi se eu vou com ele. Ele precisa de 9.30, 9.60 para valorizar. É uma pontuação bem alta, mas por conta de ser o Claudinho, jogador que pontuou super bem no ano passado no Cartola, eu vou acabar optando pelo Claudinho. Galera, pro ataque, sobraram 30 e poucas cartoletas aqui pro ataque, 35 cartoletas, vou até já colocar aqui o técnico da Chapecoense, que é o mais barato para essa rodada. Pro ataque, temos quem? Temos o Marinho, mini míssil aleatório, pontuou super... super bem não, né? Tinha tudo pra mitar na última rodada, marcou um gol, só que perdeu um pênalti o Marinho. Marinho não é de perder pênalti, mas acabou perdendo na última rodada. Vou colocar ele no time mito nessa rodada, torcendo aí pra ele pontuar bem. Vai ser o capitão do time mito até o momento, é uma ótima aposta, jogando em casa contra o Juventude. Também temos aqui o Hulk, boa aposta, só que muito caro. O Bruno Henrique do Flamengo também, ótima aposta, só que bem caro. Então temos que analisar esses jogadores aí antes de sair apostando em qualquer um. Vou colocar o Marinho para completar aqui o ataque do time mito. Temos o Ferreira do Grêmio, que é uma ótima aposta. Joga em casa contra o Atlético Paranaense, é uma boa. Quem sabe ele não pontua bem para quem escalar ele. Tava até cogitando de colocar ele, mas por falta de cartoleta eu não vou conseguir. Então eu acabei optando por colocar ou o Rony do Palmeiras ou o Caio Jorge do Santos. Não sei ainda se eu vou dobrar com o Caio Jorge, mas por enquanto eu vou colocar aqui o Rony até o momento. O Rony, e para finalizar aqui o time mito, temos algumas opções. Temos o Vitinho do Flamengo e temos o Marcos Guilherme do Santos. O Santos tem um jogo bem tranquilo, assim como o Flamengo, mas como eu não quero deixar de fora a minha aposta no jogo do Flamengo, eu vou com o Vitinho para o ataque do time mito. Acabei optando por ele. É uma opção um pouco diferenciada, o Vitinho não é sempre que o Vitinho aparece aqui nos times da página, mas como não temos opções boas e baratas pro ataque do Flamengo, o Vitinho é a melhor opção que nos resta. Sobrou uma cartoleta aí, por isso que eu não consigo colocar o Felipe Luiz, falta muito pouco para colocar ele, mas não dá, então eu tenho que manter o Mateuzinho aqui no time. Mas enfim, rapaziada, até quinta-feira eu vou analisar
o resto do time e informo para vocês lá na página qual o time finalizado. Ainda não sei se eu vou manter o Claudinho no time, nem o Rony. Vou analisar isso e informo vocês. Mas vou colocar aqui no banco de reservas logo o Walter, do Cuiabá, bem tranquilo de escalar. Lateral já tinha visto, não vou colocar ninguém, não tem opção mais barata que o Mateuzinho que eu indique. Para zagueiro, vou com o Luiz Felipe do Santos. Para meio campo, vou colocar o Diego do Flamengo, que seria o substituto do Patrick. Eu ainda estou na dúvida com qual deles eu vou, mas vou colocar o Patrick no time titular até o momento. E para atacante, eu também não tinha visto nenhuma opção tão boa, mas por falta de opção, vou colocar aqui o Yuri Alberto do Internacional jogando fora de casa contra o Bahia. Enfim, rapaziada, essas são as opções que eu escolhi pro time mito nessa rodada. Opção, o time ficou um pouco mais ousado do que eu esperava. Vou analisar ainda até quinta-feira. O time precisa de no mínimo 35 pontos para não desvalorizar. O Claudinho é o jogador que mais precisa de pontuação, então ainda vou analisar se eu vou com ele ou não. E até quinta-feira eu informo vocês lá na página. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado das opções que eu falei pra vocês. É uma rodada um pouco complicada de se escalar por conta da falta de cartoletas do time mito, mas espero que a gente consiga sair dessa situação complicada. O objetivo dessa rodada é valorizar voltar a ter 100 cartoletas primeiro, e depois a gente vai pensando em valorizar de pouquinho em pouquinho até conseguir uma gordurinha muito boa para o resto do campeonato. Rapaziada, enfim, queria pedir para vocês seguirem o Instagram lá da página. A meta agora é bater 270 mil seguidores lá no Insta. E aqui no YouTube temos 5 mil inscritos. Inclusive, agradecer vocês pela moral. E pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante. Rapaziada, é isso. O time ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E na quinta-feira as dicas saem lá na página. O time mito, o time de bons e baratos e o top 3 por posição. É isso, rapaziada. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e tamo junto. Bora mitar e valeu!